Olá, meus queridos amigos, mais uma aula, chegou tão rápido. Quem perdeu o programa anterior, já estou pedindo, puxando a orelha, pegue nossos programas anteriores, estão maravilhosos. Gente, segundo Samuel, não dá para perder. É preciso pegar todo o livro de 2 Samuel, como nós estamos estudando, vocês vão se deliciar. Aproveite agora os feriados que podem estar por vir e os momentos que vocês podem estar em casa pensando o que fazer. Vamos entender toda essa trama que Samuel vai nos relatar no seu segundo livro. Conto aqui com a presença de nossos mestres, a quem agradeço, Padre Carlos Botura, Padre Carlos Henrique Botura. Carlos Henrique é nome composto. Sua família tem nome composto ou só o senhor? Todos. É Mário Luiz, o mais velho, Carlos Henrique. O mais novo é só um nome, que é o do pai, Clodoaldo. E depois Ana Paula. Então, nomes compostos de um modo geral. Muito bem, Carlos Henrique. Um prazer. Muito obrigada, professora Bélia. É um prazer estar, sempre é muito bom estar com vocês. E você também tem muitos filhos? Eu sei que você tem um casal não, 2 gêmeos. Eu tenho 4 meninos e uma menina, né? Tenho Marcelo José. Marcelo José. Aí tenho gêmeos Ricardo e Rinaldo. Aí tem Márcio, Rogério e Luciana. 4. E já 8 netos. Já 8 netos. Ô, bênção. Essa é a bênção que o Senhor promete a todos aqueles que realmente se empenham, né, na educação da sua prole, né? Então, estamos no segundo livro de Samuel, como eu disse, mas a gente tem tido assim uma certa dificuldade de entender esses filhos todos de Davi, porque parece-me que a história começa aqui com Bersabé. Na realidade não é. Davi já vem montando o seu pequeno exército familiar há um tempo. E vamos, antes da gente entrar agora nesse trecho de hoje, vamos fazer uma pequena leitura aqui da genealogia de Davi, para a gente entender que Davi já estava povoando a terra. Capítulo 3 do segundo livro de Samuel, o versículo de 2 a 5 vai dizer que os filhos nascidos a Davi em Hebrom foram o seu primogênito Aminon, de Aquinoã, de Jezrael, o segundo Queleabe, de Abigail, que fora mulher de Nabal, de Carmel, o terceiro Absalão, filho de Maaca, a filha de Tolmai, rei de Gessur, o quarto filho Adonias, filho de Agite, o quinto Safatias, filho de Abital, o sexto Jetraã, nascido de Egla, mulher de Davi, e esses todos nasceram em Hebrom. Então ele já vinha fazendo uma coleção de filhos. Sim. Então aí é quando morre Saul e ele acede ao trono, ainda com divergências com as tribos do sul, essa parte de Hebrom, tá? Então são os filhos mais velhos, depois vai ter mais gente até chegar lá no Salomão, ainda tem mais gente no meio. Então esses são os mais velhos. Por que a gente está lendo isso? Porque agora nós vamos iniciar o capítulo 13, não é? Vão aparecer dos 3 filhos mais velhos, vão aparecer 2 aí, o Aminon e o Absalão, que foram citados agorinha, tá? É que nós vamos agora nos preocupar com a sucessão, né? Pouco a pouco, vem, depois que você inicia a sua descendência, você passa pela sua fase áurea da vida, né? Agora vem pouco a pouco o declínio e percepção que alguém tem que me suceder no trono. Então, por isso que é importante a gente entender quem foram esses antecessores que terão direito à sucessão e esses outros que já vieram, então, agora da última mulher, que é Jezrael. E antes desse que nós vamos ler agora, tem os filhos que vão nascer em Jerusalém também, até chegar, nós, no programa passado, lembro que nasceu Salomão. Até Salomão tem 6 lá, depois tem mais um bando, aí tem Salomão e vai ter mais filhos também. E agora Betsabé. Vamos então ao capítulo 13. É um pouco longo, vou pedir até perdão a vocês, mas se vocês mergulharem na história vai ficando leve. Quem tem a Bíblia é só acompanhar junto comigo. Eis que aconteceu depois disso. Absalão, filho de Davi,
tinha uma irmã que era bela e se chamava Tamar, e Amnon, filho de Davi, se apaixonou por ela. Amnon se atormentou a ponto de adoecer por causa da sua irmã Tamar, porque ela era virgem, e ele não via nenhuma possibilidade de lhe fazer algo. Mas Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Sama, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sagaz. Ele lhe disse: que acontece, filho do rei, que toda manhã estás tão abatido? Não me dizes o que há? Amnon lhe respondeu: é que eu amo Tamar, a irmã do meu irmão, Absalão. Então Jonadab lhe disse: mete-te na cama, finge que estás doente, e quando teu pai vier ver-te, dir-lhe-ás: permite que a minha irmã Tamar me sirva o alimento e prepare o prato na minha presença, para que o veja e coma servido por ela. Então Amnon deitou-se e fingiu-se doente. O rei veio vê-lo, e Amnon disse ao rei: concede que minha irmã Tamar venha e prepare na minha presença 2 pasteizinhos, e eu me restaurarei, servido por ela. Davi mandou dizer a Tamar, na casa dela: vai ao quarto do teu irmão Amnon e prepara a sua refeição. Tamar foi aos aposentos de seu irmão Amnon. Ele estava deitado. Ela tomou a farinha, amassou-a e preparou os pastéis na sua presença. Depois levou-os ao fogo. Em seguida pegou a panela e despejou-a no prato diante dele. Mas ele não quis comer. Disse a Amnon: manda embora toda essa gente para longe de mim. E todos saíram de junto dele. Então Amnon disse a Tamar: traze o prato aqui e comerei servido por ti. Tamar trouxe os pastéis que fizera e os trouxe ao seu irmão no quarto. Ao oferecer-lhe o prato, ele segurou-a e disse-lhe: deita-te comigo, minha irmã. Mas ela replicou-lhe: não, meu irmão, não me violentes, porque não se procede assim em Israel. Não cometas essa infâmia. Aonde iria esconder a minha vergonha? E tu serias como um infame em Israel. No entanto, fala ao rei, e ele não se recusará a entregar-me a ti. Ele, porém, não quis ouvi-la. Dominou-a e, com violência, deitou-se com ela. Ai, a gente saiu assim do programa anterior, onde a gente viu vários casos desse tipo de violência, né? E aqui não é diferente. Parece que com a história de Davi sempre tem um caso semelhante a esse rodeando a vida do pai, porque o pai foi quem abriu o caminho para esse tipo de situação. Então todos os outros passarão por esse caminho, ou muitos deles. E aí, padre, chato uma situação dessa, né? Pois é uma violência que se faz, sendo que naquele momento do povo de Deus que nós estamos aqui vendo, inclusive Tamar fala, né? Se você pedir ao rei, ele vai me entregar a você, né? Então nós vimos a genealogia ali, os primeiros filhos de Davi, onde entra esse Amnon, que é o mais velho de todos, o Absalão é o terceiro, sendo que são de mulheres diferentes, né? Para não confundir demais a cabeça da gente. Daí acontece o quê? Começa dizendo: Absalão tinha essa irmã muito bonita. Então, Absalão e Tamar são filhos de Davi com a mesma mulher, enquanto que Amnon é também filho de Davi com outra mulher. Então, Absalão e Tamar são irmãos, total, né? Digamos assim, e entre o Amnon e Tamar, eles são meio-irmãos, né? São filhos do mesmo pai e de mães diferentes. Mas naquele momento, então, do povo de Deus, seria permitida essa união, né? Se tivesse, então, pedido ao pai, né? Essa autorização. Mas Amnon, né? Como começa dizendo o texto, ele estava doente, né? De paixão por essa irmã e meteu os pés pelas mãos, né? E era só desejo, né? E é só um desejo. Só um desejo. Doente de paixão.
Então acontece dessa maneira. Aqui entra entra no papel de serpente, né? Esse Jonadab, que vai continuar para frente também fazendo suas manobras, né? Mas Jonadab aqui, né? Já tinha paixão e dá má ideia, né? Vamos fazer assim assado, né? Para fazer errado. Aí ensina ele, cara, faz assim, finge que você está doente, pede para o teu pai mandar ela aqui, né? E assim por diante, como aconteceu, né? Então a gente vai ver aí, como você colocou, né, Ana, o filho mais velho de Davi segue o caminho do pai, né? No caso, não fez nada diferente do que o pai já tinha feito antes. Um pouco né? pior ainda, porque é minha irmã, né? Então pior ainda do que Davi, e aí você vê, quando a gente leu no programa passado, que fala que as suas mulheres vão ser tomadas durante o dia. Aqui é durante o dia. Sim. É durante o dia. Ele usa de uma artimanha, né, e abusa dela, né? Muito bem, toda vez que eu for agora comer pasteizinhos, eu vou me lembrar de Tamar. Nesse caso aqui. Muito bem, seguindo, versículo 15. Então, Amnon irou-se sobremaneira. A aversão que lhe teve foi maior do que o amor com que a tinha amado. E Amnon lhe disse, levanta-te, vai-te embora. Ela lhe respondeu, não, meu irmão, expulsar-me seria pior do que o mal que me fizeste. Mas ele não quis ouvi-la. Chamou o criado que o servia e lhe disse, livra-me desta moça, põe-na fora daqui e fecha a porta. Ela trajava uma túnica especial que antigamente usavam as filhas do rei ainda solteiras. O criado a pôs para fora e fechou a porta. Tamar cobriu a cabeça de cinzas, rasgou a túnica, pôs as mãos na cabeça e se foi gritando. Absalão, seu irmão, lhe perguntou, esteve o teu irmão Amnon contigo? Agora, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não te angusties dessa maneira. E Tamar ficou sozinha na casa do seu irmão Absalão. Logo que o rei Davi tomou conhecimento de toda essa história, ficou indignado. Quanto a Absalão, não falou mais com Amnon, porque Absalão estava cheio de ódio contra ele, por causa da violência que fizera contra sua irmã Tamar. O que o pai faz? O que o Davi faz? Fica quieto, né? Nada, nada. Você vê? Não faz nada. Toma conhecimento da história, ficou indignado. E agora a gente fica imaginando como é que a Tamar ficou. Sim. Então, de um lado é estuprada, depois parece que Amnon tem remorsos, né? Aí expulsa. Amnon poderia muito bem, como já comentamos agora de pouco, né? Poderia muito bem dizer a Davi, né? Quero ela como esposa, mesmo depois de ter acontecido a violência, seria certamente concedido, né? Mas ele parece que ficou com remorso enorme e a expulsa. Não é nem remorso, não. Eu acho que o que ele tinha mesmo era um desejo muito grande. Mas o desejo para de repente, né? Para de repente. Então, por isso que eu digo que parece que é um remorso, né? A expulsa dessa maneira. Aí vem as atitudes dela, jogar cinza sobre a cabeça e rasgar as vestes são sinais de luto. É como se fosse morte dela mesma, né? Que ela está lamentando aí. E como falou aqui o texto e a Amélia, né? O que faz Davi quando sabe? Nada. E o Absalão também, irmão dela. Cala-te, fica quieta também. Mas vem coisa para frente. Vem para frente. Mas Absalão ficou só né? Fica quietinha agora, que aí vem, daqui a pouco agora você vai Davi ver. deveria, certamente, já que Absalão não teve essa nobreza, né, de pedir a minha irmã em casamento, a Tamar deveria ter forçado ele a casar-se com ela, evidentemente, né, para não ficar, né, nessa situação de uma que era virgem, agora, né, tá sem marido, sem virgindade, e tudo isso, evidentemente, para a época era pior ainda do que hoje, né. Então, aí nós temos essas falhas. Veja que é interessante para os próximos capítulos todos. Nós vimos no capítulo anterior, no programa anterior 12, né, que Davi ele comete o erro, denunciado o erro por Natã, ele vai pedir perdão, mas existe toda uma pena, uma maldição, digamos assim, lançada sobre ele. Um preço a ser pago, né? Um preço a ser pago, uma penitência grande. E a gente vai vendo nesses capítulos, como acabamos de ver agora,
que parece que Davi perde totalmente a noção, perde a autoridade, perde aquela astúcia toda que ele demonstrava antes. Agora a astúcia vai estar com o Absalão, que a gente já colocou. Está entrando Absalão aqui, porque Absalão é que está fazendo cumprir aquela penitência, aquela pena que Deus lhe impõe através de Natan. Então a gente vai vendo o Davi enfraquecido pessoalmente no seu espírito em primeiro lugar e depois consequentemente na condução do reino também, a ponto que ele vai mais para frente perder esse reino. Então a gente vai vendo aqui, se lá atrás, né, nós tínhamos Saul e Davi. Saul pecou, Davi recebeu a unção, recebeu o espírito que já não andava mais com Saul. Então Davi começa a progredir, agora ao contrário. Parece que Davi perde a bênção de Deus, perde o Espírito de Deus, e Absalão é que vai crescendo na história. É disputa de poder agora, né? Quem pode mais? Quando a gente percebe que quando as nossas ações concretamente são indignas, elas são aquelas que depreciam o seu comportamento, a sua postura, como no caso um mandatário como ele, o espírito se deprime porque ele sofre as consequências desses atos que não foram dignos daquela pessoa, naquele posto, naquela situação, né? De ninguém. Bom, vamos entrar no versículo 23. 2 anos mais tarde, Absalão mandou convidar todos os filhos do rei a se reunirem em Baal-Azor, nas propriedades de Efraim, onde ele tinha seus tosquiadores. Absalão veio ao rei e disse: o teu servo tem tosquiadores, que o rei e seus servos se dignem vir com teu servidor. O rei respondeu a Absalão: não, meu filho, não devemos ir todos juntos para não te sermos pesados. Absalão insistiu, mas ele não quis ir e lhe deu a sua bênção. Absalão pediu-lhe então: permite ao menos que meu irmão Amnon venha comigo. O rei lhe perguntou: por que iria ele contigo? Mas Absalão insistiu e ele consentiu que Amnon partisse com ele e com todos os filhos do rei. Absalão deu esta ordem aos seus domésticos: prestai atenção. Quando o coração de Amnon estiver alegre por causa do vinho, e eu vos disser: feri Amnon, então o matareis. Não tenhais medo, não sou eu que vos estou ordenando fazê-lo? Tende coragem e sede valentes. Os domésticos de Absalão fizeram com Amnon, como lhes tinha sido ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, montou cada um no seu animal e fugiram. A vingança. Esperou 2 anos. Gente, olha, a vingança já não é bonita. E quando ela é de forma ardilosa, montada, no escuro, sabe, na falta de clareza nos seus gestos, fica pior ainda, né? Por isso que ele falou para Tamar: cale-se, fique quieta. Esperou 2 anos, preparou e mandou matar. A vingança é um prato que se serve frio, né? Frio. Diziam antigamente, pelo menos. E ainda hoje é. Acho que até hoje a vingança não é servida quente, né, padre? Porque você vê que ele prepara um verdadeiro festim, né? E queria todos os irmãos. Aí o rei fala, Davi não é bobo, né? Já sabia que não podiam se encontrar. A gente pressente, não está escrito, a gente pressente que a ideia de Absalão seria matar o pai também, provavelmente. Então, o que nós já falamos, o Amnon, que estuprou a irmã Tamar, a irmã de Absalão Tamar, é morto aqui, a vingança. É o primeiro, Amnon era o primeiro na ordem de sucessão. Sim. O segundo, na ordem de sucessão, ele desaparece da história, não sabemos o que houve com ele. E o terceiro, exatamente, o Absalão. Então, não foi só uma vingança contra o ato, né, contra a sua irmã, mas ele já está mirando o trono. O trono. Então ele convida o rei e toda a corte para ir a essa festa. O rei não quis ir, a Amélia está pressentindo que Davi não era bobo, mas parece que a intenção do Absalão era também matar o pai e assumir o reino logo de cara. Apesar do assassinato, muitas vezes, colocar que não se poderia assumir o trono um assassino, né?
Mas parece de certa forma aqui, Absalão compromete toda essa corte junto com ele como cúmplices. Né? Não, eu vou matar, então, vocês vão sair, vão fazer de conta. não, são os servos de Absalão que cumprem essa ordem de matar, não são os outros irmãos. Os filhos se levantam com medo que vai matar também. Os outros fogem, os filhos fogem, mas porque os servos senão de era... Absalão são cúmplices. Sim, os servos sem dúvida, né? Sigamos, versículo 30. Quando ainda estavam a caminho, este rumor chegou aos ouvidos de Davi. Absalão matou todos os filhos do rei, não ficou um só. O rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Do mesmo modo, os seus servos, mantendo-se de pé, rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, o filho de Sama, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: Não acredite, o meu senhor, que todos os jovens filhos do rei morreram, porque só Amnon está morto. Absalão prometeu fazer isso desde o dia em que Amnon ultrajou a sua irmã Tamar. Agora, pois, o Senhor, meu rei, não fique com a ideia de que todos os filhos do rei pereceram. Não, só Amnon está morto e Absalão fugiu. O moço, que estava de sentinela, levantando os olhos, viu uma tropa numerosa que avançava no caminho de Oronaim, no flanco da montanha na descida. A sentinela foi anunciá-lo ao rei. Eu vi homens que vêm descendo pelo caminho de Oronaim, no flanco da montanha. Então Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei que estão chegando. Foi como o teu servo havia dito que aconteceu. Mal acabava de falar, vieram entrando os filhos do rei e se puseram a gritar e chorar. Também o rei e todos os seus servos choraram muito alto. Absalão se refugiou na casa de Tomai, filho de Amiur, rei de Gessur. O rei guardou luto por seu filho todos os dias. Absalão tinha fugido e fora para a casa de Gessur e ali ficou 3 anos. O rei Davi cessou de se enfurecer contra Absalão, porque já se consolara da morte de Amnon. As consequências de uma tragédia, né, que a gente vê acontecer aqui, né? Você vê, aconteceu, Davi mata lá Urias, né? Agora, na casa dele, as coisas vão acontecendo também. Tudo agora é o poder, disputa de poder, agora vai. O germe da vingança a gente começa a ver surgir aí, né? É. Por isso que a gente falava lá no programa anterior. Cuide o caminho que escolhes, porque colherás o fruto por onde passares, né? Se você errar o caminho, você vai colher os frutos errados. Você colherá frutos errados. E aqui a gente vê realmente já Davi entrando numa fase de muita depressão, de tristeza, porque aqueles que ele deveria ter consolidado como uma família forte, cheia de virtudes, não tem se mostrado assim. Porque você vê, o Absalão mata o irmão e vai se refugiar. Porque o rei podia pegá-lo também agora. Na terra da mãe dele. Na terra da mãe dele, vai lá. Vai ficar lá 3 anos, né? E aí o texto fala que nesses 3, Davi guardou o luto, mas nesses 3 anos também já se acalmou. Não pretende mais ir atrás do Absalão nem nada, né? Então outra vez mostra a fraqueza da vida, de novo, de assassinato entre um irmão e outro. Claro, no momento fica desesperado, depois de 3 anos... Se acalmou. Né? Deixa e vamos continuar essa história ainda mais para frente, né? Veja no capítulo 12 então, né, na penitência, diz lá o profeta Natã: a espada jamais se afastará de tua casa por teres desprezado casando com a mulher do heteu Urias, que você mandou matar a espada, né? E isso vai sair de dentro da sua própria casa. Então ele começou e agora dentro da casa dele. O irmão estupra a irmã, o outro fala, fica quietinha, espera um tempo, aí depois mata o irmão também. E agora está fugitivo também.
E esse Jonadab, ele vai funcionando aqui como se fosse um narrador, né? Ele sabia do que o Absalão ia fazer, sabe que não morreu todo mundo, só foi um só, na hora que disseram que tinham morrido todos os filhos do rei. Ele parece o maestro de uma orquestra. Ele, na verdade, acho que ele é quem vai apontando os caminhos que ele quer que cada um siga. Exato, não fica muito triste não, rei. Não fica muito triste não, rei. Só morreu um, só matou um. Os outros estão chegando mais aí. Coisa na frente do Jonadab ainda. Vai. Ai, já estou até cansada. Mas aí fala assim, o moço estava de sentinela, levantando os olhos de uma tropa numerosa que avançava. A tropa numerosa eram os filhos dele. Os filhos voltando. Voltando. Muito bem. Vamos parar um pouquinho, pedir um pequeno intervalo e nós já voltamos com a sequência do capítulo 14. Vem muita emoção por aí, aguardem. Ok, voltamos. Estamos vivendo o amargor da vida de Davi. Tão brilhante, tão jovem, tão lúcido, tão batalhador. De repente, agora ele está em fase de declínio. Que tristeza ver uma luz quando se apaga lentamente. Capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Joabe, filho de Sárvia, percebeu que o coração do rei se inclinava para Absalão. Então Joabe mandou alguém a Tecoa buscar uma mulher sábia e lhe disse: peço-te isso, que finjas estar de luto, vistas roupas de luto, não te perfumes, como se fosses uma mulher que depois de muitos dias continua de luto por um morto. Irás à casa do rei e lhe farás este discurso. E Joabe lhe disse as palavras que ela devia dizer. A mulher de Tecoa foi, pois, ter com o rei, caiu com o rosto em terra e se prostrou e disse: salva-me, ó rei. O rei lhe perguntou: que tens? Ela respondeu: pobre de mim. Eu sou viúva, meu marido morreu e a tua serva tinha 2 filhos. Eles discutiram no campo, não havia ninguém para os separar, e um feriu o outro e o matou. Então toda a família se levantou contra tua serva e disse: entrega-nos o fratricida para que o executemos como preço da vida do teu irmão, que ele matou, para que eliminemos também o herdeiro. E assim eles apagarão a brasa que me resta, para não deixar mais ao meu marido nem nome nem sobreviventes na face da terra. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa e eu próprio darei ordens acerca do teu problema. A mulher de Tecoa disse ao rei: Senhor, meu rei, caia sobre mim e sobre a minha família a falta cometida. O rei e o seu trono estão inocentes. Respondeu o rei: traze-me quem te ameaçou, e ele nunca mais te fará mal. Disse ela: lembra-te, ó rei, de Yahvé teu Deus, a fim de que o vingador do sangue não aumente a desgraça e não faça o meu filho perecer. Então ele disse: tá certo, como Yahvé, tão certo como Yahvé vive, não cairá no chão nem um só cabelo da cabeça do teu filho. Uma trama se desenha por aqui, né, Amélia? Que trama é essa que eu ainda não captei? Essa mulher de Tecoa. Você viu que você leu que Joabe manda lá, essa mulher que mora em Tecoa, Tecoa é a terra do profeta Amós, né? Isso. Ele manda buscar uma mulher muito sábia e orienta ela como ela tem que fazer. É uma atriz contratada. Uma atriz contratada. E ela chega lá e vai fazer o que Joabe pediu. Vai contar uma historinha para o rei. E o rei acredita. Ela inventa uma historinha, ela tinha 2 filhos, né? Brigaram, um matou o outro. E ela quer que encontre agora esse que foi o assassino, né? Para que o executemos. Mas ela fala assim, mas só me resta ele. Se matar ele, como é que eu fico? Mas nada disso aconteceu. É uma história planejada pelo Joabe, você viu? Sim. Aquele que a gente falava no programa passado, né? Que o Joabe está ali, ó, ele está preparando.
Então, Joabe, quem não viu o programa anterior, busque. Ele é um general, provavelmente, de Davi, e vai fazendo as suas tramas, que nem agora, nesse momento, né? Então, o que acontece aqui são nessa história inventada pelo Joabe, que a mulher vai encenar diante do rei, são dois direitos que estão em conflito. Então, viúva, 2 filhos, um mata o outro. O que acontece na legislação daquele tempo? Se quiser procurar na Bíblia depois, é 1 Reis, capítulo 1, versículo 52. Quando há um assassinato, existe a figura que é citada por ela nesse versículo 14 e 11, o vingador de sangue. Então, uma pessoa morta, né, assassinada, deveria ser vingada legalmente. Então, já era a pena de morte do assassino, e alguém mais próximo da família, daquele que foi vítima, deveria matar o assassino. Acontece que o assassino é o outro filho. Se acontece, né, o cumprimento de matar o assassino, ela fica sem descendentes. Aí vem o outro direito também que está na lei do que? Inclusive tem a lei do levirato que está conforme a isso. Quem morresse sem descendentes deveria ser suscitado um descendente por outro parente próximo também, que seria quase que o mesmo vingador de sangue nesse caso, da história, né, inventada, deve suscitar uma descendência para que continue a propriedade e continue. O já está morto, o outro está morto, o outro vai ser morto. Aqui nesse caso tem a descendência do nome do marido, do pai dos 2 filhos aqui no caso, né? Então é apresentado esse caso fictício para a de Davi, porque tem a intenção que está por trás disso, que a gente vai ver agora como é que o Davi vai tentar resolver essa questão, e vai aparecer a intenção do Joabe com tudo isso. Como que Joabe faz a trama que ele preparou, paga para essa mulher para ir lá inventar essa história. E o Davi tem que resolver. Então, se mata o assassino, ela e o esposo, mas ainda fica sem descendente, a coisa fica pior do que estava, digamos assim. Então, versículo 12. Então a mulher acrescentou: que seja permitido a tua serva dizer ainda uma palavra ao Senhor meu rei. E ele respondeu: fala. Então a mulher disse: ao pronunciar tal sentença, o rei se torna culpado, pois por que decidiu o rei contra o povo de Deus não consentir na volta daquele que ele tinha desterrado? Todos morremos, e como as águas que se derramam na terra não se podem mais recolher, assim Deus não reanima um cadáver. Todavia, ele toma decisões para que o desterrado não permaneça desterrado longe dele. Agora, se a tua serva veio narrar ao Senhor meu rei este caso, foi porque me amedrontaram e tua serva pensou: falarei com o rei e talvez ele se dignará realizar o pedido da sua serva, pois o rei livrará a sua serva das mãos do homem que procura subtrair a herança de Deus de mim e de meu filho. A tua serva disse: que a palavra do Senhor meu rei nos traga o sossego, porque o meu rei é como o anjo de Deus para discernir o bem e o mal. Que Yahvé teu Deus esteja contigo. O que ela quer, né? Ó, o Amon já morreu, né? Já morreu. Então, quer que o Absalão volta. Para continuar a casa de Davi. Para ter a descendência do trono de Davi. Claro que é um caso um pouco hipotético, mas... Não, primeiramente que é hipotético. Sim. Mesmo. Está sendo aplicado a situação, né, de Davi com Absalão, no caso, que seria o próximo sucessor no trono com o assassinato de Aminon. Então nós temos aqui de novo esse Joabe, né, que vai agindo habilmente, fazendo, né, as suas pegadinhas para o Davi.
E só recordando quem é esse Joabe, nós podemos retroceder até o capítulo 10º, em que ele é um general, né, que está na frente de batalha em nome do rei. Vem todo aquele acontecimento então de Davi com Betsabeia, depois a morte de Urias, o Eteu, em que Joabe está presente ali também nesse episódio. E agora aparece ele com essa artimanha, esse artifício, né, tentando fazer o quê? Assim como no capítulo 12, ele vai chamar a atenção de Davi. É 12? Deixa eu ver. Ele vai chamar a atenção de Davi, de que ele tinha vencido a batalha e tinha que reunir o exército. Davi ir agora pessoalmente à frente de batalha para consumar a vitória, porque o mérito da vitória deveria ser do rei e não dele, que é o general. Então aqui apresenta agora também mais uma vez a fidelidade desse Joabe em relação ao rei. Então lá ele não quis tomar para si o mérito da vitória da guerra, e aqui ele está preocupado, né, na mesma fidelidade ao rei, a Davi, de outra vez fazer desse modo para garantir a continuidade da casa de Davi diante do reino. Ou seja, Aminon, o primogênito, morreu, Absalão agora está sendo o mais velho e ele tem o direito ao trono, embora Davi tivesse outros tantos filhos. Então ele arma, né, essa história na mesma fidelidade a Davi, mais uma vez, né, fazendo com que Absalão não seja morto, né, como no caso dessa história da mulher, dessa parábola da mulher. Um irmão matou o outro, agora deveria ser morto o assassino, mas vai contar a história e Davi vai dizer não vai ser morto esse daí. E aqui também então Absalão, que mereceria morrer também pelo assassinato de Aminon, não vai ser morto e vai ser preservada a sua vida, embora a gente veja aqui no finalzinho do capítulo, né, manda Joabe trazer de volta Absalão para Jerusalém, mas não o recebe em sua casa. Isso. Daí mais para frente vai ter mais um capítulo da história. Não vamos dar o spoiler. Mas então vamos ver o que vai acontecer agora com Absalão a partir do versículo 25. Em todo Israel não havia ninguém que fosse tão belo como Absalão, ao qual se podia fazer muitos elogios. Da planta dos pés ao alto da cabeça ele era sem defeito. Quando cortava o cabelo, no final de cada ano, ele costumava cortá-lo quando pesava muito, e por isso o cortava. Ele pesava-o, e o seu peso era de 200 siclos pelo peso do rei. Absalão tinha 3 filhos e uma filha, que se chamava Tamar. Era uma linda mulher. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então Absalão mandou convocar Joabe para que o enviasse ao rei, mas ele não quis ir. Convocou-o segunda vez, e ainda Joabe não quis ir. Disse então Absalão aos seus servos: vede ali, ao lado do meu, o campo de Joabe, no qual há cevada. Ide e ateai fogo nele. E foram os servos de Absalão e puseram fogo no campo. Joabe veio procurar Absalão na sua casa e lhe disse: por que puseram fogo no campo que me pertence? Absalão respondeu a Joabe: mandei chamar-te para te dizer: vem cá, quero enviar-te à presença do rei com esta mensagem. Por que afinal vim de Gessur? Melhor teria sido se não tivesse saído de lá. Agora, portanto, quero ser recebido pelo rei, e se sou culpado, que ele me condene à morte. Joabe se apresentou ao rei e lhe relatou tais palavras. Então ele chamou Absalão. Este foi ao rei e se prostrou, lançando-se com o rosto em terra diante dele, e o beijou. O rei beijou a Absalão. Você vê, ele ficou 2 anos escondido, aí veio aquela historinha da mulher contar. Ele deixou o Absalão voltar, mais 2 anos, não se viram nem nada. Aí o Absalão pede pro
Pro Joabe, fala para o rei atender. Joabe não quer uma vez, ele pede uma segunda, não quer. O que ele faz? Manda pôr fogo na... Quem sabe agora ele me ouve. Agora me ouve. Aí o cara vê, por que você botou fogo na minha plantação? Aí ele fala, eu quero te dizer uma coisa, melhor seria ter ficado lá, porque eu vim. Aí o Joabe fala com o rei, e o rei então manda ele vir. Aí termina, parece que termina se abraçando. Aparentemente, acolhendo o filho. Acolhendo o filho. Dando-lhe um abraço, né? Agora pode frequentar de novo a corte. Aqui é uma história muito interessante. E vai preparar, nós vamos ver no outro programa que vai estar preparando a cama. Está preparando a cova criada. Aqui tem o detalhe bastante interessante ainda no versículo 26, né, que fala do cabelo do Absalão. Mas aí já é spoiler também que a gente não vai explicar, mas é bom guardar isso na memória, porque mais para frente esse cabelo de Absalão, que era farto, né, e forte, vai reaparecer. Aqui, aí falou 2.000 ciclos, ou coisa do tipo, né? Do corte do cabelo dele. 200 ciclos. 200 ciclos, aqui está traduzido para 2 quilos de cabelos. Mas você vê... Uma peruca, hein? No versículo 25, Padre Carlos, aí fala assim, em todo Israel não havia ninguém que fosse tão belo como Absalão, no qual se podia fazer muito elogio. Da planta dos pés, alto da cabeça, era sem defeito. Vai lembrar também quando chama o Davi também. O próprio Davi. Alto, não tinha ninguém mais belo belo quanto o pai. Quanto o pai. Foi. Exatamente, aqui a beleza física de novo. É mais um motivo para conquistar popularidade. Né? O Davi, ele era muito bonito e tal, e depois a mulherada, né, começava ali a elogiar as suas conquistas, e aqui o Absalão vai indo também pelo mesmo caminho. Então tá o pai e tá o filho, né? Então aqui a gente vai tendo esses progredir da história, né, através de diversos estratagemas, em que o Joabe e o Jonadab, né, no capítulo anterior, foram sempre agindo junto ao rei, junto aos filhos, né, e dando um jeito da história. Artimanhas, né? Dando jeito da história aí para frente para o desenlace que vai acontecer a partir do próximo capítulo nosso, né? Em que Absalão agora vai botar as manguinhas de fora, como falamos, né? Como cobra criada, vai mostrar a que veio de verdade, né? A gente sabe pela história, antes de ler o futuro que está desenhado aqui, que Salomão é quem vai ser o filho indicado para suceder Davi. Mas por que não poderia ter sido Absalão? Por quê? Tão bonito quanto o pai, poderia ter tantas, além da beleza, poderia ter outros atributos que não foram contados, que não foram relatados pela história, né? A gente vê aqui uma forçação de barra, né, que tem a ver com o seu comandante, que tinha seus interesses também. Aí se a gente responder, em parte, a gente vai dar spoiler de Mas novo, pode né? dar, meu pai, pode dar o spoiler. O Absalão vai se revoltar contra o pai. Aí fica o quê? Por falta do apoio de... Continua o rei ou vai passar para o Absalão, que teria até direito à sucessão, mas só que o Absalão não quer esperar o pai morrer para ele assumir o trono. Ele quer assumir antes. Ele quer assumir antes, então se revolta contra o pai, faz um motim contra o pai. Né? Daí nessa história acaba que Davi, por graça de Deus, vai continuar no trono e depois o Absalão vai morrer e quem vai suceder vai ser o Salomão, que não teria direito à sucessão. Então, é interessante. Hoje a gente constitui as famílias, a gente já visa, assim, o amor dos filhos pelos pais, né? Aquela comunidade de amor em primeiro lugar, né? Mas não havia projeção de futuro, essa sucessão que envolvia tanto interesse de poder, tanto interesse de são só as famílias reais, né? Isso aí, padre, trazia essa questão da unidade familiar, né? Não existia esse vínculo de amor. O filho era um estranho para eles. Você vê, ele tinha várias tinha esposas, concubinas, tinha muita mulherada. E muitos filhos. Então, acaba criando um atrito. Vínculo familiar não existia. É a questão da cobiça mesmo, de ser rei, né, nessa altura do campeonato. É diferente, a gente fala entre nós que a gente herda as dívidas, né, dos pais hoje em dia.
Naquele tempo não, herdava um reino, né? E que era fonte de renda, evidentemente, né? Então a cobiça tornava... Era algo que ia se desenhando no coração de cada um, né? Além dessa questão de um monte de filhos, várias mulheres, a ligação afetiva não era tão forte assim, como no família pequena, né? Não. Muito bem. Se interessou pela história? Não perca nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Vamos tentando entender esse mecanismo todo que viveu esse povo, apesar de tanta honra, quanta falta de amor. Agradeço aos nossos mestres que nos levaram a essas conclusões de hoje e só posso dizer que somos muito grata por mais um programa que nós levamos para todos vocês. Por isso, minha honra a Nossa Senhora, dizendo salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Até lá. Até.